mitos, lendas, a impressionante civilização ateniense e os fortes guerreiros vindos de Esparta. Esse é o assunto das nossas aulas sobre a Antiguidade Ocidental e o mundo grego. Salve galera, eu sou o professor Fábio Vietti e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de História Geral para o Enem e vestibulares. Antes de começarmos a aula, não te esquece, curte essa videoaula, te inscreve no nosso canal e segue a nossa página no Instagram, assim tu vai estar nos ajudando muito a dar seguimento a esse projeto tão bacana que é o Decifrando a História. Galera, nós encerramos na nossa última videoaula os nossos estudos acerca da Antiguidade Oriental. A partir desse momento, passaremos a abordar uma segunda gaveta dentro do conteúdo de Mundo Antigo. Falaremos, portanto, da Antiguidade Ocidental, começando pelo mundo grego. Nós iremos dividir as nossas aulas em 3 partes. Esta primeira, trabalhando características gerais e legados da Grécia, uma segunda aula com as principais características de Atenas e Esparta, e um terceiro momento onde nós iremos abordar os principais conflitos do período clássico, sobretudo as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Muito bem, galera. Para começar essa aula sobre o legado grego, é muito importante nós destacarmos que a civilização grega ela é um dos pilares da constituição da nossa própria civilização ocidental. Então, basicamente, qualquer coisa que nós imaginarmos como sendo parte do nosso cotidiano, da nossa rotina de hoje, haverá uma influência grega muito grande. Vejamos do ponto de vista político. Nós temos no Brasil e no mundo ocidental como um todo a democracia como principal regime de organização política. Ora, a democracia ela tem como berço fundamental a cidade grega de Atenas. Lembre que quando falamos de democracia grega, nós falamos, é claro, de uma democracia muito diferente da nossa democracia atual, uma vez que era uma democracia direta e exclusiva, e não uma democracia universal e representativa como temos hoje. Um segundo legado importante para destacarmos dentro do mundo grego é o surgimento da filosofia, tema fundamental para o teu Enem. Nós temos dentro da civilização grega o surgimento de grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão, entre tantos outros. Então te liga, a filosofia também terá seu berço, também terá sua origem dentro da civilização grega. Outro elemento interessante de nós pensarmos como parte desse legado grego é justamente os Jogos Olímpicos, pessoal. Nós temos agora, no ano de 2020, pela primeira vez na história, o adiamento de uma Olimpíada. As Olimpíadas do Japão, que seriam disputadas a partir desse ano, foram transferidas em função do Covid-19 e da difusão do coronavírus para 2021. Então é muito possível que as nossas provas tragam elementos relativos às Olimpíadas gregas. Os Jogos Olímpicos ou Jogos Panhelênicos eram festivais esportivos realizados a cada 4 anos dentro da cidade de Olímpia. Daí surge o nome Olimpíada. Esses jogos, galera, eles eram extremamente importantes dentro da construção de uma identidade de grupo grego, como nós iremos ver mais adiante. Mas já para destacar, dentro das Olimpíadas, nós temos ali um espaço de congregação, de comunhão e de intercâmbio cultural entre cidades gregas das mais variadas regiões. As Olimpíadas eram tão importantes para a Grécia que durante o ano de sua ocorrência, todas as guerras eram interrompidas. Acontecia um cessar-fogo obrigatório para que as rivalidades das cidades gregas não chegassem a macular os Jogos Panhelênicos.
Podemos destacar ainda como legado da Grécia o teatro, né? Essa prática cultural tão interessante, que tão bacana aí ver uma peça de teatro. O surgimento do teatro também está ligado às origens gregas, sobretudo em seus dois gêneros principais, a tragédia e a comédia. Os principais dramaturgos do mundo antigo são gregos, como Ésquilo, Eurípides e tantos outros grandes escritores de peças. Galera, as provas que nós temos, né, tanto o Enem como as provas dos principais exames federais, no geral, vão trabalhar esses legados como os mais importantes do mundo grego, mas a gente poderia destacar ainda muitos outros, como o próprio padrão estético da nossa sociedade, a valorização do corpo, o culto ao racionalismo e assim por diante. Tudo isso podemos encontrar um paralelo dentro do mundo grego. Agora que nós trabalhamos o legado, vamos abordar de forma genérica, de uma forma mais introdutória, as principais características do mundo grego que vocês devem lembrar para as provas. Veja, em primeiro lugar, eu quero destacar um ponto muito importante. Não iremos trabalhar aqui com a ideia de Grécia Antiga, como é muito comum aparecer em materiais didáticos ou em videoaulas pela internet. Não trabalharemos a ideia de Grécia Antiga por um motivo fundamental. Ao nos referirmos assim aos helenos, nós podemos construir uma equivocada impressão de que na Grécia teria havido naquele período uma civilização unificada politicamente, que haveria uma nação, um estado ou mesmo um império grego. Cuidado, galera, isso é falso. Como eu tenho certeza que vocês sabem, pois já viajaram muitas vezes para a Grécia, o terreno da Grécia, galera, é um terreno extremamente acidentado. Não é um terreno linear. O mundo grego na antiguidade, ele se debruça e se desenvolve a partir e ao longo do mar Mediterrâneo. Então, quando falamos de mundo grego, estamos nos referindo a regiões da Península Itálica, a região da Magna Grécia, como era chamada, a região da Ásia Menor, onde também temos importantes cidades gregas, como a cidade de Mileto. Falamos, claro, também sobre a região da Península Balcânica, que é efetivamente hoje a região onde encontramos o Estado grego moderno. Então, cuidado, quando falarmos aqui de mundo grego e não Grécia Antiga, estamos justamente destacando o fato de que, em virtude desse terreno não linear e descontínuo, não havia centralização política. Os gregos não formavam um estado da Grécia, pois eles se organizavam a partir das chamadas cidades-estados. O grego tem comunidade política básica, a polis ou as poleis. Cada cidade-estado, galera, isso é importante que vocês se lembrem sempre, possui uma organização particular, uma organização peculiar. Podemos comparar, por exemplo, as cidades de Atenas e Esparta. Veja, completamente diferentes entre si. A cidade de Atenas, que apresenta como organização política o regime democrático, sobretudo a partir do período clássico, nós temos uma civilização ateniense que valoriza muito a filosofia, que valoriza muito uma educação cívica, que tem na prática do comércio marítimo a sua principal atividade econômica. Nós encontraremos, em Esparta, sua máxima rival, organizações completamente distintas. Uma política baseada na chefia de 2 reis, portanto um governo diárquico, como veremos, um regime autoritário com pouca participação política, cuja agricultura tornava a região de Esparta praticamente autossuficiente. Nós temos ainda em Esparta uma valorização extraordinária à educação militarista aos seus cidadãos, ao passo que não há registros de que eles estimulassem a sua elite
ao pensamento filosófico, a movimentos de reflexão política e etc. Então vejam, quando comparamos na prática Atenas e Esparta, nós percebemos que são dois mundos completamente diferentes. E aí a pergunta, meus queridos, que nós temos que fazer é: se Atenas e Esparta são tão diferentes entre si, se no mundo grego, com mais de 1000 cidades ao longo da sua história, cada uma dessas cidades apresentava características próprias, peculiares, por que podemos então dizer que tanto o espartano quanto o ateniense são gregos? Porque Corinto e Tebas, cidades completamente distintas, fazem parte deste mundo grego. Ora, se não há, pessoal, unidade política, a resposta a essa questão é que havia uma unidade cultural. Isto é de fundamental importância para a nossa aula de hoje. Os gregos, galera, compartilhavam uma série de ritos, uma certa visão de mundo, uma série de comportamentos entre si. Então não é a partir da política que os gregos estavam unificados. Não, eles se entendiam como parte de um mesmo mundo em função do compartilhamento de códigos culturais. Os próprios gregos referiam-se a si próprios como parte da Hélade. A Hélade, galera, seria literalmente a comunidade dos helenos. Aqui cabe ainda nós destacarmos quais eram os principais pontos de confluência desses elementos culturais que cimentavam, de certa forma, essa ideia de identidade de grupo. Começamos aqui, talvez, pelo mais importante, que seja a língua. Galera, a língua é um fator determinante na construção de identidade de grupo. Nós podemos pensar isso até hoje. Vejamos o caso do Brasil, com suas múltiplas línguas, né? De certa forma, claro, a gente fala o português, mas com quantas variantes de português se formam no Brasil, com quantos sotaques diferentes nós formamos esse nosso país. E é evidente que eu, falando aqui do Rio Grande do Sul, talvez você que me escute de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ou mesmo do Norte e Nordeste, possa estar estranhando, e ao eu começar a falar, você já sabe que eu não faço parte do seu grupo, que eu não sou parte da sua região. Então vejam que a linguagem, ela até hoje joga um papel fundamental dentro das construções de identidade de grupo. E é claro também que nós podemos destacar a língua como uma parte importante na construção de grupos sociais. Ora, a linguagem, como a forma como nós nos expressamos, ela nos posiciona no mundo em determinados grupos. Quando vocês estiverem fazendo a universidade, pessoal, vocês irão perceber que ao participar de simpósios, simpósios em todo o Brasil, e encontrando pesquisadores e universitários dos mais distantes cantos desse país, embora cada um fale um português característico, um português próprio, com seus sotaques e as suas expressões localizadas, todos vocês irão se entender perfeitamente, pois vocês estarão utilizando uma linguagem acadêmica. A linguagem, a fala, as maneiras de comunicação são fundamentais dentro dessas construções de identidade. E com os gregos não era diferente, galera. Na verdade, talvez podemos inclusive dizer que para os gregos isso era ainda mais forte, ainda mais importante. Vejam, os gregos utilizavam uma palavra para se referir ao estrangeiro. Segundo os habitantes da Hélade, ou você fazia parte do mundo grego e era, portanto, um heleno, ou você seria um bárbaro. Galera, prestem atenção nesse termo. O que significa bárbaro? Se você olhar no dicionário, vai estar escrito pessoa ou grupo não civilizado. E essa palavra, bárbaro, ela é formada a partir da repetição do radical baar, que significa balbúcia. Então percebam que para o grego, o estrangeiro, isso é, aquele que não falava o helênico, ele era um indivíduo
tão incivilizado que sequer ele havia desenvolvido uma linguagem humana, uma linguagem adulta. Ele seria, portanto, um selvagem, seria alguém que não teria a civilização. Então percebam como a língua vai ser realmente importante para os gregos das mais distintas regiões se entenderem como parte do mesmo grupo, como parte de uma mesma identidade. E essa identidade baseada, é claro, nesse princípio de que os gregos representavam a civilização e os demais habitantes do mundo antigo seriam parte da barbárie. Um outro elemento também importantíssimo dentro da construção de identidade do grupo, falamos anteriormente, são os Jogos Olímpicos. Galera, as Olimpíadas, elas são fundamentais, pois elas reúnem gregos das distintas regiões do mundo antigo. Nós temos gregos que viajam da região da Península Itálica até a Olímpia, gregos que vêm da Ásia Menor, grego das cidades de Atenas, de Corinto, que se encontram a cada 4 anos para a realização desses jogos, para a realização de festivais também religiosos. Então percebam que as Olimpíadas farão também parte importante desta construção de identidade. As Olimpíadas, galera, ainda podem ser entendidas como um resumo, de certa forma, de algumas características do mundo grego. Um mundo grego exclusivo, um mundo grego excludente, cuja cidadania era restrita a poucos indivíduos, um mundo grego absolutamente masculino, onde o poder político, onde a vida pública era restrita aos homens, enquanto as mulheres ficavam sempre restringidas ao mundo doméstico, ao mundo da casa ou do lar. Vejam, os Jogos Olímpicos, galera, do mundo grego, ou os Jogos Panhelênicos, como eles eram chamados, eram jogos cuja presença das mulheres eram proibidas, não apenas como atletas, mas também como público. Não era permitido que mulheres participassem, mesmo que assistindo à realização desses jogos. Inclusive, a pena imposta a mulheres que porventura fossem descobertas, vestidas como homens, assistindo aos jogos, era a pena de morte. Então vejam que nós temos aqui um elemento patriarcal muito forte que está sendo colocado aqui. Por fim, galera, para nós encerrarmos aqui essas características de construção das identidades de grupo, vamos destacar aqui a religião grega. Um assunto bastante interessante. A religião grega ela é fascinante, ela chega até nós, até os dias de hoje, sobretudo por forma dos mitos, das lendas, das histórias sobre os incríveis e interessantes deuses gregos. Galera, não se esqueçam, a religião grega ela é uma religião politeísta, isso é, havia crença na existência de inúmeros deuses, como Zeus, Hera, Afrodite, Hermes, Poseidon e tantas outras divindades, e essas divindades tinham uma forma humanizada. Seria, portanto, uma religião antropomórfica. O que eu quero destacar aqui para ti? Te liga! Quando falamos da antropomorfia dos deuses gregos, não estamos nos referindo apenas a questões físicas, mas iremos falar aqui, sobretudo, sobre uma moralidade humana. Os deuses gregos, galera, são parecidos conosco, não apenas no seu rosto e no seu corpo, mas sobretudo na sua forma de agir. Os deuses gregos têm sentimentos, emoções, essencialmente humanas. Os deuses, assim como nós, não são sempre impelidos para o bem ou para o mal, mas são entidades absolutamente complexas, capazes de atos de extrema generosidade, assim como atos de extrema mesquinhez. São deuses que fazem o bem, mas também capazes de fazer o mal. São deuses que amam e odeiam. E para destacar esse caráter da antropomorfia moral dos deuses gregos, eu queria te contar uma mitologia, uma lenda, uma fábula do mundo grego, que é o pomo de ouro.
Desculpa, pomo de ouro é o Harry Potter. Dá para cortar isso daqui, Gui? Ó, o pomo da discórdia. Galera, o pomo da discórdia é uma história muito interessante. Eu já de antemão aviso a vocês que a mitologia grega é uma novela grega. Ela é cheia de flashbacks, oráculos, então presta atenção para não se perder. Galera, segundo essa história, haveria uma deusa muito bela, na verdade uma ninfa, não chegava a ser uma divindade, a Tétis. Tétis era belíssima e desejada por todos os deuses do Olimpo. Até que um profeta, um oráculo, que é aquele que vê o futuro, faz a seguinte profecia: o filho de Tétis será mais forte que o próprio pai. Percebam que aqui é um problema muito grande, que é facilmente identificado pelos deuses gregos. Há um certo equilíbrio dentro do panteão. Nós temos Zeus como deus mais forte, nós Poseidon, que também é um deus extremamente poderoso. Agora imagine você se o filho de Tétis com Zeus nasce com mais força e com mais poder que o próprio pai, ou que Poseidon leve a paternidade dessa criança, um deus mais forte que Poseidon poderia desequilibrar essas relações de força dentro do Olimpo. Os deuses, percebendo isso, fazem um acordo e decidem dar a mão de Tétis a alguém que fosse muito fraco, alguém cujo filho, se nascesse mais forte que ele, não faria grande diferença. Os deuses, com essa ideia, vão dar a mão de Tétis a casamento a um homem muito velho, muito fraco, quase como Guilherme Ritter, um cidadão chamado Peleu. Tétis e Peleu, galera, vão se casar e há o convite que é estendido a todas as divindades gregas, menos a deusa da discórdia, conhecida como Eris. Galera, imagina, vocês não vão convidar a divindade da discórdia para o casamento de vocês. A deusa da discórdia é aquela que levanta a mão quando o padre pergunta: alguém tem algo contra essa união? Então Eris acaba não sendo convidado. Entretanto, Eris fica sabendo dessa cerimônia e resolve atrapalhar este casamento. O que ela faz? Ela manda entregar no local do casamento uma enorme maçã, um enorme pomo de ouro, com uma faixa escrita assim: destinada à deusa mais bela. Qual que é o problema desse movimento tomado pela Eris, galera? Ela não diz o nome da deusa mais bela. E aí nós percebemos aqui que nós temos a vaidade como um elemento importante das divindades do Olimpo. A primeira deusa que enxerga essa maçã e essa faixa é a deusa Hera, esposa de Zeus. Hera, quando vê aquela maçã e olha, destinada à deusa mais bela, imediatamente ela pensa: ora, é óbvio que isso é para mim. Só que logo após, quem enxerga também esse presente é a deusa Atena, a deusa Palas Atena, que era filha de Zeus, a deusa da sabedoria, a deusa da guerra. Ela olha para Hera e diz: olha, Hera, tu tá até louca, tá até viajando, é óbvio que eu sou a divindade mais bonita. Até que finalmente Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, enxerga essa maçã. É óbvio, a Afrodite, ao ver a maçã, as duas estão até loucas, estão viajando, é claro que eu sou a divindade mais bonita. As três deusas, galera, vão levar a situação para Zeus. Vejam que interessante, nós temos três deusas perguntando para Zeus: afinal de contas, Zeus, quem é a mais bonita entre nós? Se tu ainda não te deu conta, quem está perguntando isso para Zeus é a sua esposa Hera, a sua filha Atena e sua irmã Afrodite. É claro que Zeus, percebendo o tamanho do problema, vai dizer: olha, eu não posso resolver isso, e transfere a decisão para Paris. Galera, aqui, momento flashback. Paris era filho do rei Príamo da cidade de Troia, o segundo filho de Príamo. Só que quando ele nasceu, na noite anterior ao seu nascimento, a sua mãe havia sonhado que dentro de seu ventre saíam serpentes flamejantes. Ela leva esse sonho a um oráculo que analisa
o sonho e diz: seu filho causará a destruição de Troia. Príamo, ao saber disso, manda matar seu filho Paris, que acaba sendo levado por ordem da mãe para um alto de um morro, onde ele se torna um pastor, muito belo, muito forte, mas um pastor. E Paris está lá, cuidando de suas ovelhas, cuidando do pastoreio, quando de repente, galera, pá, se materializa para Paris Hera. E Hera diz a ele: Paris, se tu me escolheres como a divindade mais bela do Olimpo, te tornarei senhor de toda a Ásia, te tornarei o homem mais rico sobre a face da terra. Paris, vocês podem imaginar, fica absolutamente deslumbrado, né? De renegado da cidade de Troia, abandonado pelos pais, se tornará senhor de um dos continentes mais ricos, terá uma riqueza incalculável. Ele começa a retornar para casa para contar a novidade à sua companheira, quando de repente aparece a ele a deusa Atena, a deusa da guerra, que diz a ele: Paris, se eu for a escolhida, prometo te fazer o general mais importante de todos os tempos. Enquanto os homens tiverem língua, os feitos de Paris serão cantados. Enquanto os homens tiverem memória, a lembrança de Paris será louvada. Vejam que a guerra, galera, é um fator fundamental para os gregos. Eles valorizam os atos de coragem, os atos de bravura e enxergam na guerra uma forma de conquistar a imortalidade, pois a imortalidade seria obtida através da história. Então Paris fica muito na dúvida, até que aparece Afrodite. Afrodite diz a Paris que, caso ela fosse nomeada mais bela, iria fazer com que Paris casasse com a mulher, com a mortal mais bela de toda a Terra. E aí Paris fica na dúvida, né, galera? Ser senhor de toda a Ásia, homem mais rico do mundo, ser um general pica das galáxias, ou casar com uma gatinha. Paris pesa bem, e o que ele escolhe? O que você escolheria? Paris escolheu casar com uma gatinha. Ele nomeia Afrodite como a divindade mais bela, galera, e Afrodite vai cumprir a sua palavra e vai ajudar Paris a desposar a mulher mais linda que existia. O único problema é que essa mulher, chamada Helena, não estava solteira. Helena, galera, era casada com o rei de Esparta, o famoso e lendário Menelau. Afrodite ajuda Paris a raptar Helena. Paris e Helena fogem e se refugiam na cidade de Troia, e o resultado disso você já sabe: a famosa Guerra de Troia. Menelau pede ajuda aos demais gregos, que montam um enorme exército. A cidade de Troia será invadida por meio do engenhoso presente de grego, aquele cavalo de madeira que continha no seu interior o exército da Grécia, e a cidade de Troia acaba sendo completamente destruída. Galera, percebam que nessa mitologia nós temos vários elementos interessantes. A questão da antropomorfia moral, ela fica evidente. Nós temos vaidade, a covardia de Zeus, nós temos a raiva de Eris, sentimentos humanos. Mas nós temos um outro elemento importante a destacar aqui, que é o seguinte: percebam que essa religião, ela não é uma religião ética. Ela não é uma religião que serve como sendo um manual de conduta para o que você deve e o que você não deve fazer. Os gregos não vão trabalhar com esse sentido ético de uma religião que é típico, por exemplo, do nosso mundo ocidental. Nós temos nas religiões cristãs, ou no judaísmo, ou no islamismo, religiões que organizam a nossa sociedade. O nosso pensamento judaico-cristão estabelece de forma muito clara elementos como matar, ser pecado, não é possível roubar e assim por diante. Vejam que, mais do que princípios religiosos, a ideia de não matar, de respeitar pai e mãe, de não roubar, são elementos de organização da vida social. E por fim, eu gostaria de destacar que a mitologia, galera, ela serve aqui como um princípio explicativo.
Os mitos, muito mais do que meras fábulas ou lendas, servem sempre como um esforço de explicar algo. A mitologia grega era vista sempre como um processo de explicação a fenômenos naturais, por exemplo, como os raios, os trovões, as chuvas, tudo isso era explicado através de mitos, mas também elementos sociais. Essa mitologia do povo da discórdia que acabamos de ver, ela nos narra o início de um episódio muito importante da história grega, que era a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, que até hoje não tem sua comprovação arqueológica, nós não podemos bater o martelo e dizer que realmente ela existiu, mas também não podemos dizer que ela é simplesmente um conflito imaginado ou lendário. Até hoje, arqueólogos e arqueólogos e estudiosos do mundo grego estão se debruçando e pesquisando para poder comprovar ou não a existência desse conflito. Mas percebam que a mitologia vem no sentido, então, de trazer uma explicação para a origem do conflito que teria terminado com a completa destruição da cidade de Troia. Galera, essa é a nossa primeira videoaula sobre Grécia. Não perde os nossos próximos encontros, pois trabalharemos outros elementos fundamentais para a tua prova. E não te esquece, curte aqui essa videoaula, comenta sobre o que tu faria no lugar de pares, enfim, nos ajuda aqui a divulgar cada vez mais o nosso projeto. Um beijo do Sor e até uma próxima videoaula.